começando mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts em saúde e bem-estar para ter uma conversa comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Hoje, nós receberemos aqui a doutora Marília Furquim, vai conversar com a gente. Já vou passar um preâmbulo sobre o currículo dela, mas aproveito o ensejo desta introdução para pedir a você para curtir e compartilhar este e os demais episódios do nosso podcast com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Lembrando sempre que este podcast acontece no ambiente da 20 Medical Offices, um coworking voltado para a área da saúde, indicado para você, profissional de excelência que procura um local para atender aqui na região de São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba. Vamos lá, então, ao que interessa, a doutora Marília Furquim. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Marcos. Bom dia para todo mundo que está assistindo. Este é um dos episódios mais esperados da história do Papo 20. E explico por quê. 12 letras, reumatologia. Ela vai vir ao centro do palco pela primeira vez. Doutora Marília é reumatologista. Vou ler o currículo dela para a gente começar a nossa conversa. Sente só. Graduada em Medicina, doutora Marília Furquim, graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, é especialista em Clínica Médica e Reumatologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem doutorado em Ciências do Sistema Músculo-Esquelético também pela USP, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, preceptora da Reumatologia para a Graduação de Medicina da USP, em 2020, e professora do curso de Graduação em Medicina da Universidade Anhembi Morumbi, em São José dos Campos. Além disso, atua, além aqui da 20, como médica do Serviço de Teleinterconsulta em Reumatologia do PROAD SUS do Hospital Israelita Albert Einstein. Um currículo desse até arrepia a gente. Seja bem-vinda, por gentileza. Lembrando, não sei se falei, mas o arroba da doutora no Instagram é @Marília, sem H, sem nada, Marília Furquim, com M de Maria no final, .reumato. Marília Furquim, .reumato. Doutora, seja bem-vinda. Nós sempre iniciamos aqui pedindo os convidados para falarem um pouquinho sobre eles, sonho de medicina, como começou. Fale um pouquinho sobre você. Seja bem-vinda. Muito obrigada de novo, Marcos. Bom dia de novo para todo mundo. Quero agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui conversando com você hoje. Obrigado pela gentileza. Bom, vamos lá, uma história resumida, né? Eu sou paranaense, eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha do interior do Paraná, que chama Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão, já vou falar. Fica no noroeste do Paraná, tem uma cidade de 12, 13 mil habitantes. E a minha família ainda mora lá, vou para lá com frequência. E aí eu fui fazer faculdade em Londrina, também no interior do Paraná. Uma cidade já maior, bem parecida com São José dos Campos. Foi um dos motivos que eu escolhi São José. Falou a mesma coisa. São José é muito bom e um dos motivos de ter vindo para cá é porque me lembrava Londrina, que é uma cidade que eu amo de paixão. Fiz faculdade em Londrina, me formei lá na UEL e depois eu vim fazer residência em São Paulo, capital. Foi uma grande mudança, assim, de 13 mil habitantes para 13 milhões de habitantes. É uma mudança considerável. É um choque. Acho que você também é do interior. Eu acho que você deve ter passado por isso também. Passei. No Rio, né? Você fez faculdade no Rio. Eu fiz faculdade no Rio. Então, bom, se você gosta de interior, assim, você deve ter vivido algo semelhante. Sim. Mas, por outro lado, São Paulo é o melhor lugar para quem quer estudar, assim, sabe? Então, para fazer residência, especialização médica, assim, era onde a gente podia ir de melhor. E graças a Deus deu certo, então eu vim para São Paulo, fiquei 7 anos em São Paulo. A gente acaba ficando mais do que gostaria ali, mas enfim. Você faz uma residência, você emenda outra residência, aí depois surgiu a oportunidade de fazer doutorado, a gente vai se agarrando. E aí esgotou, eu tinha terminado o que eu precisava terminar lá em São Paulo, a ideia nunca foi ficar lá para sempre, assim, a gente está lá enquanto precisa. Tem muita gente que gosta muito de São Paulo, mas eu acho que principalmente quem vem de cidade pequena e vai para São Paulo sente muito esse choque. E aí eu vim para São José dos Campos no ano passado, eu com meu marido, né? A gente escolheu São José por escolha mesmo, assim, não tem família aqui nem nada disso. Ele é mineiro, do sul de Minas, meu esposo, a gente se conheceu em São Paulo. E a gente escolheu São José pela proximidade, pela qualidade da cidade, pelas oportunidades que surgiram aqui. Enfim, foi uma escolha meio arbitrária, mas que foi uma escolha muito feliz. Tem um ano que a gente está aqui.
E pela facilidade, assim, até eu morava em São Paulo. A gente começou a atender aqui, eu falo a gente sempre porque eu e o Silas, que é o meu esposo, Sim. tá? Que também é médico e também atende aqui. Atende aqui. Falaremos sobre grandes Silas. A gente começou a atender aqui na 20 antes de morar em São José, né? A gente começou a atender aqui em março do ano passado e justamente pela facilidade, por ser próximo de São Paulo, a gente ia e voltava, né? Atender aqui foi muito bom por conta disso, porque você não precisa alugar uma sala que vai ser sua e contratar uma secretária que vai ser sua, assim, um investimento inicial muito baixo. Então, comecei a atender aqui em março do ano passado e me mudei definitivamente para São José em agosto, vai fazer 1 ano agora. E estamos aqui, muito felizes até agora. Excepcional. O senhor está pagando alguém, os convidados, para fazer merchan pro senhor? Não é possível. Eu fico esperando o minuto 30 ali para fazer o merchan, mas todo mundo já faz antes de mim. Excepcional, excepcional. Mas brincadeiras à parte, eu me lembro de uma vez, 1 ano e meio mais ou menos, encontrar com a doutora Marília no corredor aqui e falar com ela, olha, veja bem, se você quiser atender em São Paulo, eu tenho uma vaga para te oferecer. Ela falou, mas nem... Não quero não, muito obrigado, porque ela estava, assim como eu, invertendo esse fluxo, Isso, né? Mas eu ainda atendo em São Paulo, Eu tá? pior que eu também. É difícil se desligar, eu vou para São Paulo 2 vezes por semana ainda. Ah, é? É cansativo, é claro que o plano de longo prazo é ir menos, tá? Claro. Mas eu ainda atendo em São Uma Paulo construção também. progressiva. Tem que ser. É isso aí, não, a caminhada é árdua para todos. A gente chegou até a comentar em um episódio aqui que fizemos que as pessoas veem, né, uma médica com doutorado, na USP, uma história toda assim, e esquecem que a quantidade de sacrifícios envolvidos nisso e que não aconteceu da noite para o dia, nem está acontecendo. A vida é sempre uma constante progressão e o esforço certamente faz parte disso, né? Mas acho que a carreira médica, né, Marcos, é muito, muito, muito mais do que a formação. A gente tem essa ilusão, assim, do que, é uma boa faculdade e, sei lá, especialista vai fazer a diferença e, na verdade, isso é um passo inicial de uma jornada que envolve muito mais, que tem a ver também com comunicação, como que você fala com o seu colega, com o seu paciente, como que você consegue se vender, porque no fundo a gente é vendedor, né? Perfeito, sim. Então tem muito mais coisa envolvida do que a formação, né? A carreira. Sim, mas obviamente também eu acho que a competência se mostra ao longo do tempo quando a gente vai conhecendo. Eu conheço a doutora Marília, pelo amor de Deus, eu sei da competência dela e assim... É um plus a mais quando a pessoa une essas duas partes. Parabéns. Mas eu queria puxar para ela a reumatologia. Eu sempre falo aqui que todo mundo que fez reumatologia ou que está fazendo algum dia já foi apaixonado pelo lúpus eritematoso sistêmico e outras doenças autoimunes, que na verdade não é nem minha essa frase, isso é uma vivência que a gente tem. E você fez o seu doutorado numa parte bem específica de músculos esqueléticas. O que eu percebo na prática diária, não na prática, mas na vivência, é que as pessoas ainda desconhecem bastante a parte da nossa especialidade, né? Eu queria que você falasse, porque o episódio é seu, obviamente, sobre essas questões relacionadas principalmente às doenças mais de caráter autoimune, da reumato, ilumine-nos com o vosso saber. Até parece. Bom, vamos lá, Marcos. Eu acho que assim, as pessoas sabem muito pouco sobre a reumatologia, o público geral. Então, assim, você vive isso também. A gente nunca é o primeiro médico que o paciente vai. Exato. Geralmente, quando ele passa no reumatologista, ele já passou no ortopedista, ele já passou num clínico, ele já passou por físio, ele já trocou de colchão, já trocou de travesseiro. Gastou 30 mil reais num colchão. Então, assim, se conhece muito pouco sobre a reumatologia, né? E não só o público geral. Eu acho que os médicos em geral sabem muito pouco a reumatologia. Então, a reumatologia é um mundo meio à parte, assim, não deveria, mas é um mundo meio à parte dentro da medicina. Isso, eu já pensei bastante sobre isso, assim, eu não sei se é uma coisa ruim. Por exemplo, você se formou médico querendo ser reumatologista? Não. Não. Eu não conheço ninguém que formou, assim, é só quando a pessoa teve na faculdade um professor reumatologista muito bom, que inspirou ali, de alguma forma, que a pessoa se interessou um pouquinho mais. A minha formação, assim, a minha faculdade foi muito boa, mas a parte de reumatologia foi muito ruim, tá? E, assim, eu não acho que isso seja errado, no sentido de que é muito mais importante um médico recém-formado saber trombolizar um infarto do que saber pulsar um lúpus. É muito mais prevalente, é muito mais, assim, sabe? Mas o fato é que os médicos, em geral, conhecem muito pouco a reumatologia.
E a gente quando alguma pessoa, assim, surge ali um pequeno interesse, que você tem contato com uma doença tão, assim, tão fantástica, tão envolvente como é o lúpus, por exemplo, tão surpreendente, tão intrigante, aí é a oportunidade que o médico que tem um pezinho na reumatologia Exato. vai para esse lado, assim, sabe? E aí, quando você tem o seu primeiro contato com a reumatologia, você descobre que, na verdade, tem aí um grande universo de doenças muito, muito, muito fascinantes. É claro que não exclusivamente, mas geralmente o que o reumatologista é mais apaixonado é essa parte das doenças autoimunes, né? Que a gente tem a impressão de que são doenças raras, mas que, como grupo de doenças, não são raras. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, por exemplo, se a gente vai dar aula de um grupo de doenças assim, vamos pegar a vasculite, que a gente tinha falado como exemplo. É muito provável, é muito possível, digamos, que você não tenha visto uma vasculite específica ao longo da sua carreira como médico. Mas se você passou a sua carreira toda como médico sem ter contato com nenhuma doença do grupo das vasculites, você provavelmente comeu bola, porque o grupo não é raro. Exato. Entendeu? Então, as doenças estão aí. A gente está vendo a população cada vez mais buscando, tendo acesso à saúde, um diagnóstico mais fácil. A gente vê a população envelhecendo cada vez mais. Essas doenças estão aí, Sim. sabe? E o mundo precisa, esses pacientes precisam de médicos que tenham conhecimento. E eu acho que a reumatologia é uma especialidade médica que, assim, é uma grande falha no entendimento do médico generalista, do público médico em geral também. Não é só o paciente que não conhece, os médicos também não conhecem. Você falou uma coisa muito interessante nessa palavra sua aí, que me puxa muito para a época da faculdade. E refletindo agora, é difícil achar alguém que tenha tido um contato positivo realmente com a reumato, né? Eu vou puxar uma historinha minha. Eu comecei a ter contato com a reumato no atendimento por volta do 10º período, contei essa história no episódio aqui, mas um pouco antes, eu lembro de mim sentado na sala de aula, vendo uma aula de vasculites, olhando para a tela do slide e pensando, cara, vou nem prestar atenção, não vou ser reumato mesmo. E aí, 3 anos depois, estava eu lá, né, fazer o quê? E assim, sou apaixonado, adoro a especialidade, mas engraçado como que realmente é falho nesse período de faculdade. É falho. Se alguém me falasse quando eu me formei que eu seria reumatologista, eu ia rir e falar assim, não tem a menor chance de eu ser reumatologista. Mas aí foi uma série de acasos, na verdade, que me levou a escolher, assim, sabe? Se quiser falar sobre ele, a gente... Assim, não é nada de especial, mas eu escolhi fazer a residência de clínica médica. Clínica médica, para quem não sabe, é um pré-requisito para diversas outras especialidades. E eram essas especialidades que exigiam a clínica médica como pré-requisito me interessavam. Endócrino, que era, acho que, minha primeira opção, mas eu também sempre gostei muito de cardio, eu gostava muito de nefro, eu gostava muito de hemato. Geralmente quem gosta de reumato gosta de nefro, porque é complexo, né? É complexo. Então, assim, eu gostava de clínica médica de forma geral e pensava principalmente nessas 4 especialidades. Então, escolher a primeira residência foi natural, assim, não pensei em fazer outra coisa. E aí, lá no Hospital das Clínicas, a residência de clínica é bem clínica assim mesmo, você não roda muito nas especialidades. Mas você tem 2 estágios por ano, então 4 no total, 2 no primeiro ano e 2 no segundo ano, que são eletivos, que são optativos. Você escolhe uma especialidade para você passar o mês. E aí, no segundo ano de residência, eu escolhi reumato, principalmente porque eu pensava, eu preciso saber um pouco disso, porque eu não sei nada de reumatologia, então eu preciso ir lá pelo menos aprender o básico, assim, para eu não deixar passar alguma coisa muito bizarra. E escolhi nefro também. E um estágio era em maio, se eu não me engano, o outro em novembro. Então eu fui primeiro em maio para reumatologia. E aí foi quando tudo virou. Eu caí, na verdade eu tive sorte. Eu estava naquele mês no ambulatório um grupo de residentes de reumato que acabaram virando meus R+, né? Que é um grupo maravilhoso, assim, que me recebeu super bem, os preceptores, assim, foi um estágio bem legal. Só uma interrupção. O R+, é aquele que na residência acaba virando também estudante, mas é seu chefe para o público geral, entendeu? Não chefe, é um estudante um ano na tua frente. Então, se você está, por exemplo, no 3º ano, o R+, é o quarto ano, digamos isso, né? É o veterano, assim, na residência. Então, teve uma equipe, um grupo de estudantes ali de reumato, que são hoje meus amigos, né, que me recebeu muito bem, que conseguiu mostrar a reumatologia para mim de uma forma muito positiva. E com 1, 2 semanas de estágio, assim, eu estava encantada, fascinada, tinha feito sentido na minha cabeça.
e eu estava decidida. E eu falo que foi um pouco de sorte também, porque em poucas semanas de estágio, pronto, eu decidi que eu ia fazer reumatologia. Eu poderia ter rodado na nefro em maio e na reumato em novembro, que já teria passado até prova de residência. Eu não teria, assim, era só inverter a ordem dos estágios ou eu não ter rodado no estágio, que não teria acontecido. Então, assim, eu aprendi reumatologia, claro, depois, né? Mas, assim, eu tive esse contato positivo com a reumatologia porque eu fui lá fazer um negócio que era optativo, que não era que eu poderia estar em qualquer outra especialidade, e não porque eu estava interessada, mas porque eu sabia que era uma falha minha, que eu precisava aprender. Mas, assim, foi muito rápido, estando na reumatologia do HC, para eu decidir que eu queria fazer aquilo lá, assim, porque a reumatologia, quando você perde, talvez, esse bloqueio inicial que os estudantes têm, de tipo, isso é muito complexo, isso aí só ele que sabe, isso aí não vou perder meu tempo, o número de pacientes é pequeno, enfim. Aí você vê que a coisa faz sentido e anda. A gente, como estudante, chega com a impressão da comunidade em geral, né? Do tipo, primeiro você pensa que é uma patologia mais voltada para o público idoso. Depois que você percebe que é um negócio extremamente complexo, você fala, não, é complexo demais, é coisa de doido. Mas aí quando você começa a entender os meandros, né? Fica muito interessante. Engraçado. E assim, eu até falei sobre isso, é interessante como a reumato evoluiu e ela é uma das especialidades talvez a mais dinâmica ultimamente, né? Porque de 2000 para cá a gente teve mudanças de tratamento, ano após ano a gente tem mudanças de protocolo que assim, talvez eu esteja ignorando algum fato, mas acho que ninguém tem uma evolução de protocolos tão constante quanto a reumatologia. Então é de uma complexidade absoluta, né? Isso foi uma outra coisa que me atraiu na reumato, tá, Marcos? Então, assim, você deve pensar da mesma forma que eu. Eu falei, porque eu gostava de hemato, de cardio, de nefro, de endócrino. A reumato é uma especialidade que não é um órgão, assim, não é um coração, não é um pulmão, não é um rim. É uma especialidade do corpo inteiro, assim, sabe? Então, assim, são pacientes complexos nesse sentido, de que ela pode afetar, assim, literalmente, a gente sabe disso, qualquer parte do corpo. São doenças sistêmicas. Um segundo ponto é que tem desde coisas muito leves até coisas muito graves, tá? Tem doença reumática que mata e mata a gente jovem, então a gente lida com pacientes graves também, né? O nosso dia a dia ele é bem dinâmico nesse sentido. E um terceiro ponto é que sempre tem o que se fazer, tá? Por quê? Porque tem especialidades assim que são belíssimas que você faz. Por exemplo, eu sem gosto tirar muito o peso de nenhuma delas, entendo. Eu gosto muito, sempre gostei, eu lembro na faculdade que eu adorava neuro. Poxa, neuro é maravilhoso quando você estuda, é complexo, um exame físico brilhante, não sei o quê. E assim, é claro que tem muitas doenças na neurologia que são tratáveis e tudo mais. Mas tem doença na neuro que você vai lá, você faz um diagnóstico brilhante, assim, belíssimo. E agora? E agora, sabe? Então, assim, é claro, eu adoro neurologia e, nossa senhora, valorizo demais. Mas o que me chamou a atenção na doença, na reumato, é que são pacientes que sofrem muito, são pacientes potencialmente muito graves e são doenças que têm tratamento. Isso é uma coisa que não existia antes. Então, como você falou, nos últimos 20 anos, eu acho, nos últimos 25 anos, o tratamento das doenças reumáticas, graças a Deus, evoluiu demais. E hoje, doenças que não tinham tratamento, têm tratamento. Era quase uma sentença de morte, e no futuro, assim, eu acho que num futuro não muito longo, você está por dentro disso também, doenças que não tinham cura, terão cura também. Eu acho que a gente está caminhando um pouco... eu acho que está caminhando um pouco para isso. Então, isso é muito legal, isso é muito gratificante, assim, você consegue mudar muito a vida do seu paciente, sabe? Você consegue fazer intervenções ali que transformam demais a qualidade de vida da pessoa. Sim, sim. Eu acho muito válido isso, concordo plenamente. Eu acho que o único porém que a gente tem muitas vezes é a morosidade do tratamento. Isso é um dos grandes desafios, né? Então, você conseguir explicar para o paciente, falar, você vai ter que tomar isso aqui, talvez nos próximos 90 dias não haverá tanta diferença assim. Não é sempre que acontece, mas acontece com alguma frequência, né? Muito, muito interessante. De desafios, assim, dessa parte reumática, você pegou uma área desafiadora, hein? Porque vasculite é um entreveiro danado. E surgiu de onde essa ideia de fazer vasculite? Na verdade, assim, as vasculites, então, bom,
São como o lúpus, que a gente já falou, assim, elas têm toda essa complexidade da doença autoimune, que pode envolver qualquer parte do corpo, que pode ser muito grave também, inclusive algumas vezes levando o paciente a óbito, em doenças que a gente precisa fazer diagnóstico rápido, precisa tratar rápido e tudo mais. Mas onde eu fiz residência, a gente tinha que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso da residência. Isso era sorteado, um chefe e orientar um residente. Cada residente tinha um orientador. Então, nesse sorteio, eu caí com uma orientadora que era chefe do ambulatório de osteoporose e vasculite. E ela me perguntou, Marília, o que você quer fazer? Pô, vasculite é mais legal que osteoporose. Eu adoro tratar osteoporose, mas ainda mais quando você está começando a residência, a vasculite é mais legal. Pela complexidade, basicamente. Pela complexidade, enfim. E aí eu fui fazer o meu TCC em vasculite. Ela tinha uma ideia, isso eu estou falando eu não sei se você conhece, eu estou falando da professora Rosa Pereira, que era a professora titular lá da HC, ela faleceu, tem 1 ano e meio mais ou menos, de forma muito precoce, nossa senhora. Mas assim, e ela acabou virando minha orientadora do doutorado, então foi quase que uma continuidade, assim. A gente fez o TCC em vasculite, a gente fez especificamente em GPA, granulomatose com poliangiite, para quem não conhece, a antiga granulomatose de Wegener. E a gente estudou no doutorado as alterações ósseas, a gente até juntou um pouquinho a vasculite com o osteometabolismo, que eram as duas áreas dela, né? A gente estudou as alterações ósseas da face, da GPA, né? Erosão, nariz em cela e todas essas coisas. Foi bem legal. Legal. E aí a gente, fez o TCC e emendou o projeto de doutorado. Um projeto um pouco diferente, mas foi meio natural. Então, de novo, partiu de um acaso, assim, de um sorteio, sabe? É claro que a gente se atrai e tudo aquilo que a gente se aprofunda, a gente acaba gostando, assim, porque, na verdade, eu acho que na medicina, Marcos, tudo é fascinante, assim, sabe? Quando você pega para estudar de verdade, assim, você fala, puxa, isso aqui é muito legal. Então, foi assim. Aí eu fiz o doutorado em vasculite. Legal. Show de bola. Olha, Papo 20 também é cultura, hein? A doutora certamente, obviamente, ela sabe disso porque é a área dela, mas a medicina ela tem um fator até de cultural mesmo envolvido, que uma curiosidade, que algumas doenças elas foram descobertas por adeptos do regime nazista. E aí, por questões consensuais, foi decidido ao longo do tempo que o nome das doenças mudaria. Por este motivo, algumas patologias, como é que a doutora falou, por exemplo, a granulomatose de Wegener. Wegener era um médico que era a favor do regime nazista. Isso, ele era um médico nazista, inclusive com histórias de que fazia experimentos em judeus, enfim, tem toda uma tragédia envolvida, né? E aí mudou o nome para granulomatose com poliangiite. Que não facilitou nem um pouco a vida do paciente. Exato. Assim. Eles falavam, granulomatose de Wegener, vamos mudar de nome, vamos pôr o nome mais fácil. Não. Vamos complicar. Como a gente pode complicar? Temos o caso também do Reiter, a síndrome de Reiter, que depois mudou de nome. São os três que mudaram. Que mudaram. Tá vendo? Cultura. Papo 20 é cultura. Eu queria lançar uma pergunta. Óbvio, esse tema eu amo de paixão falar sobre essas questões mais complexas, mas talvez para o público não vai ser tão palatável assim. A pessoa que assiste o Papo 20, ela vai querer conhecer a doutora Marília, vai querer saber sobre ela. E se a gente ficar falando sobre imunoglobulina A, IgG, IgE, não sei o quê, não vai atrair tanto assim a atenção de quem está assistindo. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu vou sanar vou pedir para que você sane uma curiosidade que é muito frequente no consultório, imagino que seja o seu também. Às vezes o paciente chega com uma queixa de que está com dor na coluna ou dor em alguma articulação e pede para você pedir para ele uma densitometria óssea. E aí eu pergunto para você e peço você responder. Osteoporose, por si só, dói ou não dói? Osteoporose não dói. Osteoporose não dói. A osteoporose é uma das poucas, eu diria que talvez a única doença reumática que é uma doença silenciosa, né? Na medicina, a gente tem algumas doenças silenciosas muito prevalentes, tipo hipertensão arterial, né, a pressão alta, a pessoa não sente nada. Diabetes é uma doença que, pelo menos inicialmente, não causa nenhum sintoma. A dislipidemia, que é o aumento do colesterol. Então, isso aí são doenças que vão causando danos internos ao corpo sem que a pessoa sinta nada. Isso não acontece na reumatologia. Então, você deve passar por isso também. Às vezes, as pessoas têm
sei lá, a história, meu irmão foi diagnosticado com artrite reumatoide e eu vim ver se eu tenho também. Sim. Você tem alguma coisa? Você sente alguma coisa? Não. Então Isso você é não muito tem. importante. Então você não tem, tá? Porque não Muito existe importante. artrite reumatoide silenciosa. A pessoa que tem artrite reumatoide, ela sabe que ela tem artrite reumatoide, ela sente. Então, as doenças reumáticas não são doenças silenciosas. A osteoporose é a exceção das doenças reumáticas, né? Então, a osteoporose leva à fragilidade, o osso vai ficando mais fraco, então ele é mais suscetível a fraturas, ele vai quebrar com mais facilidade, mas de forma completamente assintomática até que haja a fratura. Exato. E na osteoporose, até algumas fraturas podem ser assintomáticas, né? As Perfeito, fraturas sim. vertebrais, as fraturas de coluna. Então, essa é a única doença reumática que tem um rastreio, que a gente vai buscar na pessoa assintomática, na pessoa que está quieta na casa dela, se ela estiver na idade certa. Perfeito. E aí pergunto, para o conhecimento do público mesmo, quando a gente fala dessa parte de osteoporose, existe todo um padrão relacionado, porque também você não vai sair fazendo densitometria para absolutamente todo mundo. Existem fatores de risco, Sim. fatores de idade. Se quiser falar um pouquinho para conhecimento do público. Bom, então vamos lá. A osteoporose é uma doença extremamente prevalente, principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente em indivíduos idosos. Nas mulheres, esse risco começa mais cedo, logo na pós-menopausa, né? Então, antes de ser idosa, a mulher aí por volta dos 50 anos de idade já é colocada numa situação de risco. E mesmo indivíduos mais jovens que tenham outros fatores de risco, né? Não vamos entrar muito nisso, mas tem fatores de risco específicos. A gente tem a indicação de rastreio, de fazer a busca ativa da osteoporose em pacientes com os fatores de risco. Fator de risco, principalmente indivíduos idosos, a recomendação é mulheres acima dos 65 anos de idade e homens acima dos 70, que a gente vai fazer o exame de densitometria óssea, que foi o exame que você citou. O que esse exame vê? Ele vê a densidade do osso num exame de imagem. Ele vê se esse osso ele tem mais osso ou menos osso, assim, de forma leiga, né? E isso tem uma correlação com o risco de fratura. O osso que é menos denso, ele tem um maior risco de quebrar. Então, essa é a indicação de rastreio que a gente tem. E aí, existem nuances, situações específicas, pacientes, por exemplo, com doenças reumáticas que fazem uso de corticoide, que a gente sabe que é um fator de risco a mais para a osteoporose, que a gente precisa se atentar mais, fazer o exame mais cedo, ou mesmo tratar a osteoporose, mesmo independente da densitometria óssea, nos pacientes que têm os fatores de risco muito claros. Né? Entendido. Muito, muito interessante para você que está assistindo. A gente está falando aqui com a doutora Marília Furquim, ela é reumatologista, atende com a gente aqui na 20 Medical Offices. Bom, eu queria falar agora um pouquinho, sair um pouquinho desse âmbito da reumatologia, nós vamos voltar para ele daqui a pouco, você não vai escapar disso. Mas essa questão de dar aulas, né? Você sair do ambiente acadêmico como aluno e voltar para ele como preceptora, dando aula e tudo mais. Como tem sido esse contato? O que você tem feito para transformar a reumatologia numa especialidade mais atrativa para o estudante que está na faculdade? Eu sempre quis, Marcos, assim, sempre gostei, né, de explicar, enfim, de perceber. Na reumato isso ficou mais forte ainda porque quando você pega esse aluno de medicina, igual você naquela aula que falou, eu não vou nem prestar atenção porque eu não vou aprender isso, porque, enfim, quando você pega esse aluno e você faz ele entender, é possível explicar reumato de um jeito que a pessoa entenda. Claro que Isso é possível. importante demais. Isso é uma falha dos livros, das pessoas, sei lá, mas assim, é claro que é possível a gente fazer com que a coisa faça sentido, porque ela faz sentido. Então, quando você consegue fazer essa transformação, assim, de um conceito na cabeça da pessoa, eu acho que isso é muito legal, assim, quando você consegue explicar para um aluno o que acontece. E o aluno fala, nossa, entendi, é isso, faz sentido, que legal, olha só. Isso é muito legal. Então, assim, eu acho que a reumato, como você falou, tem evoluído muito. É uma especialidade que tem sido, durante muitos anos não foi, eu acho, mas tem sido muito dinâmica. A gente precisa estar o tempo todo ligado, né, nas atualizações, em tudo. E a sala de aula é um jeito de você se forçar a estar assim também, né? O ambiente acadêmico, ele te proporciona isso, ele te cobra isso. Você precisa entregar as informações atualizadas e tal. Fora isso, ensinar é um maravilhoso jeito de aprender, tá? Em todas as aulas que eu dou, eu tenho a impressão de que eu aprendi mais do que os alunos. Assim, eles aprenderam e eu aprendi o dobro, fazendo a aula, com as dúvidas deles, enfim. Então, assim, eu tenho a impressão de que é extremamente vantajoso para mim, eu adoro. Eu tenho me dedicado a isso, né? Aqui na INB surgiu a oportunidade, eu comecei a dar aula no
no começo desse ano, né? Vai ser o segundo semestre agora. No entanto, eu estava dando aula para o terceiro ano, para o quinto período. Então, não era reumato, era clínica médica. Entendi. O que é muito legal também, Sim. deu para rever algumas coisas, tudo. Mas agora, no próximo semestre, vai ser reumato mesmo, com o quarto ano. Então, eles vão ter aí a parte de medicina interna e eu vou entrar na parte de reumatologia. Estou animada para isso. O dia que você for dar aula de vasculite, você me chama que eu quero lá ver se você está aprovada Se você... no meu crivo de desinteresse. Não, agora eu estou interessado, pelo amor de Deus. Mas na época, nossa, eu lembro como se fosse hoje, cara. Então, mas aí é que eu te pergunto, será que o aluno do quarto ano deveria estar tendo uma aula de vasculite? De vasculite. Porque assim, a gente não tem como cobrir a medicina toda em 6 anos. A gente não tem. Isso é impossível, tá? Então, assim, tem coisa igual onco. A gente não sabe onco. Eu não sei onco. Eu não sei você, mas eu não sei oncologia. Eu sei, assim, talvez fazer uma investigação inicial de um tumor, mas quimioterapia, Epigenéticos, o que você definição vê. de medicação, Exato. sim. É muito específico, então a gente deixa isso para o especialista. O que, a meu ver, é importante para um generalista, porque tem doença reumática que eu acho que é doença de atenção primária. Osteoporose é uma delas. Osteoporose é uma doença que qualquer médico que atenda a população geral precisa saber tratar. Se existe uma indicação de rastreio populacional, quer dizer, o Ministério da Saúde recomenda que todo idoso faça densitometria óssea, o médico que cuida precisa saber interpretar. Se ele vai pedir o exame, ele precisa saber o que fazer com o exame. Exato. Né? E tem que saber interpretar, porque a densitometria não é só ler lá o laudinho, não, porque tem um Não. monte de nuances E envolvidas. saber tratar. Então, assim, Sim. e o tratamento da osteoporose também é um que tem evoluído muito. Exato, sim. E uma grande vantagem do tratamento da osteoporose é a gente ter todas as medicações disponíveis pelo SUS, assim, mesmo as mais recentes, mais avançadas, estão disponíveis. Então, assim, osteoporose é uma doença de atenção primária. Osteoartrite, artrose. Óbvio que é uma doença de atenção primária. Não tem como todo paciente com artrose do Brasil passar por um reumatologista. Exato. Não existe reumatologista para isso. Verdade. A gente sabe que o acesso ao reumatologista é difícil. Fibromialgia é uma doença de atenção primária. Prevalência muito alta, um tratamento que não exige medicações de alta complexidade. Então, todo médico que atende atenção primária precisa saber tratar fibromialgia. E tem uma quarta que é gota. Gota também. Para mim é uma doença de atenção primária. Para mim também. Tá. Gota é fácil de tratar, é gostosa. Eu adoro tratar gota. É claro que se tiver acesso ao reumatologista é melhor, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Sim. Então, osteoporose, fibromialgia, osteoartrite e gota são doenças que eu acho que são essenciais para a formação médica, tá? O resto... Aí depois entra artrite reumatoide, claro, investigação inicial de artrite... Para o aluno é importante. Certo. Vasculite não é. Saber quando direcionar sim. Saber quando pegar o paciente e falar, opa, isso aqui é reumato. Saber direcionar é uma coisa que... Acho que na faculdade é para isso, né? O que é a nossa obrigação? A nossa obrigação é não deixar passar. O paciente está com um tumor na sua frente, você não pode fechar os olhos e ignorar. Exatamente. Exato. Entendeu? Então, a gente precisa saber identificar. Mas daí a saber manejar, claro que não. E engraçado da reumato que... Tanto que a reumato é complexa e é bonita, porque você consegue, é exatamente aquilo que você falou, diversos órgãos, né? Então, até para esse aspecto de tumores, de cânceres, existem doenças na reumatologia que demonstram predisposição para esse tipo de patologia. Ai, gente, reumato é bom demais. E existem tratamentos, né, que a gente usa que são tratamentos oncológicos, são quimioterápicos também. Então, tem essa interface também com a oncologia. Você escolheu uma excelente especialidade. Parabéns. Eu acho, você também, Marcos. Parabéns. Pessoas de bom gosto. Obrigado. Bom, aproveita esse momento um pouquinho mais descontraído para lembrar você que você está assistindo o Papo 20, que é um podcast, como você pode perceber neste episódio maravilhoso. Lembra você para curtir e compartilhar. A gente deve estar agora com 31, 32 minutos de vídeo. Se ainda não curtiu, não compartilhou, por favor, vai lá no joinha, compartilha com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Lembra você também que nós estamos na 20 Medical Offices, que é onde é gravado o Papo 20, que é um cowork voltado para a área da saúde. Nós temos diversas salas para o atendimento de diversas especialidades e profissões ligadas à área da saúde. Então, nutrição, psicologia, biomedicina, médicos, fisioterapeutas, tem espaço para você. Você é um profissional de qualidade que está procurando um espaço com garbo e elegância igual o seu para atender 20 Medical Offices. Temos salas para procedimentos, salas mais voltadas para a área de psicanálise e o ambiente é igual você está vendo aqui no nosso cenário. Maravilhoso. Se você vai demonstrar autoridade a 20 Medical Offices, certamente é para você. Lembro que se você quiser curtir, se você quiser seguir a 20 Medical Offices no Instagram, é o @20 Medical Offices.
O Offices é com 2 Fs de faca e o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você também pode seguir o arroba do Papo 20, que é arroba Papo 20. Se você decidir me seguir, ficarei extremamente lisonjeado com isso. E você pode me encontrar no Instagram pelo arroba reumato.marcos.moreira. Tanto para a 20 Medical Offices quanto para seguir a minha página, você pode também direcionar o seu celular para o QR Code ou o QR Code que está aparecendo do lado direito da sua tela. Se quiser seguir o arroba da nossa maravilhosa convidada, é arroba mariliafurquim.reumato. Arroba mariliafurquim, com M de Marcos, .reumato. Beleza? É isso. Bom, voltando aqui para o nosso assunto, parabéns mais uma vez pela maravilhosa especialidade escolhida. Para um caráter mais de informação para o público que está assistindo, essa questão existe sempre a confusão. O paciente senta na sua frente e fala, eu tenho artrite reumatoide, quando na verdade ele está com uma osteoartrite, que é o caso de artrose e tudo mais. Para o conhecimento, qual é o padrão das doenças reumáticas básicas, clássicas, para aquela pessoa que está assistindo entender, poxa, será que o médico que eu tenho que procurar na verdade não é um reumato? Então, a gente vai avaliar aqui principalmente o padrão da dor do paciente, né? Quais são os tipos de dor. A gente acha que dor articular, dor nas juntas é tudo igual, né? O paciente fala, eu tenho dor no joelho. E aí você pergunta, como é a sua dor? O paciente fala, dor no joelho. E tem muito a ser explorado nessa queixa, né? Então, assim, a dor articular é uma queixa extremamente frequente. Eu já tive, você já teve, João já teve, todo mundo já teve. Instalar articulação também? Isso. Qual que é o padrão habitual da dor, de uma dor dessas que são frequentes? Por exemplo, um entorse de tornozelo. Você torceu o seu tornozelo. O que acontece quando a gente torce o tornozelo? A dor é pior quando a gente anda, quando a gente sobrecarrega a articulação, e ela melhora quando a gente fica quietinho, parado, em repouso, tá? Esse é um padrão de dor que a gente chama de mecânica, que é uma dor que geralmente está relacionada a uma lesão estrutural, por exemplo, uma ruptura de tendão, algum tipo de entorse, alguma fratura, alguma coisa assim. Ou o próprio desgaste pelo envelhecimento. Ou o próprio desgaste pelo envelhecimento, que é a artrose, né? As doenças reumáticas inflamatórias, as doenças inflamatórias articulares, como a artrite reumatoide, como as espondiloartrites, como a artrite que surge nas doenças autoimunes, tipo no lúpus, no Sjögren, enfim, elas têm um padrão de dor que é diferente, que é a dor do tipo inflamatório, né? Como é que é essa dor? Ela é o contrário da dor mecânica. Então, é uma dor que tende a melhorar com o movimento e que piora, ou pelo menos não melhora, com o repouso. Ela costuma incomodar mais o paciente, principalmente nesse momento do repouso. Então, à noite, quando ele está dormindo, se o paciente chegar a acordar de madrugada pela dor, né, a ser acordado por conta da dor de madrugada, isso já é um sinal de alerta para a gente. E a dor quando ele acorda pela manhã, o paciente já acorda com dor e com uma certa rigidez, a dificuldade de fazer o movimento. Então, pacientes com artrite reumatoide, é muito frequente que eles falam, eu acordo de manhã e a minha mão não fecha, eu preciso ficar tentando durante muito tempo até que eu consiga fechar. Quanto tempo? A gente valoriza se esse intervalo for superior a 30 minutos. Então, um paciente que precisa acordar, às vezes ir para o banho quente, que é uma coisa que ajuda um pouco mais, né? E começa a fazer as coisas e só depois ali de 1 hora, 2 horas, às vezes tem gente que fala que só à tarde que melhora, quando está muito inflamado. É essa dor que sempre chama atenção, sempre indica uma investigação de uma possível doença inflamatória das articulações. A mais frequente delas é a artrite reumatoide. E nas mãos, que têm as principais articulações acometidas pela artrite reumatoide, a gente pode ter, além da artrite, a artrose, né? Que é a osteoartrite de mãos, que também pega essas juntinhas dos dedos, que são muito frequentemente acometidas pela artrite reumatoide. Então, nesse caso em especial, o tipo de dor vai ser o principal fator que vai direcionar a gente para um diagnóstico ou para outro, né? Dor articular não é tudo igual. Exatamente, muito bom. E é bom a gente lembrar que nesse âmbito de complexidade também, é bom lembrar que não negligencie os seus sintomas. Se você tem uma dor de padrão, como a doutora falou, inflamatório, e você achou um remédio milagroso que algum vizinho te deu e que sane a dor, não pare por aí, tá? Porque as doenças reumáticas, como a doutora pode falar pra gente, às vezes elas não se limitam só à parte articular, né? Então, a artrite reumatoide pode acometer outros tecidos. Se quiser falar um pouquinho sobre isso. É até engraçado, né? Na consulta reumatológica, se tiver alguém assistindo que já passou por uma primeira consulta com um reumatologista,
vai se lembrar disso. A gente começa a fazer perguntas que parecem totalmente sem sentido. Aleatórias. Então, assim, o paciente, eu tenho dor nas costas. Aí você fala, tá, e o seu olho ficou vermelho? Mas alguém na sua família tem psoríase? Sua unha é bonita? E deixa eu ver a tua unha. Não, por que você veio de esmalte? Vem sem esmalte. E o paciente fica assim, meu Deus, que louco. Que é maluca. Mas é porque na nossa cabeça tá fazendo sentido. Justamente porque nenhuma doença inflamatória articular é exclusivamente articular, né? Todas essas doenças que a gente citou são doenças sistêmicas que têm manifestações nas mais diversas partes do corpo e é claro que elas têm as preferidas delas, né? São o que a gente chama, né, esse conjunto de manifestações extra-articulares. Então, é uma coisa que a gente sempre vai valorizar, porque também denotam um pior prognóstico, uma maior gravidade para a doença articular, né? Perfeito. Então, a gente está sempre atento a isso. Mas a reumato tem isso, né? De ser um quebra-cabeça mesmo, que a gente vai juntando as pecinhas. Pergunta de tudo, né? Tireoide, unha, cabelo. E fazer diagnóstico de doença reumática é muito legal por conta disso, é muito legal. né? Quando, assim, você faz uma pergunta e o paciente fala assim, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. É muito legal mesmo. E ele identifica, você fala assim, mas você teve isso? Ele fala, tive! Aí, tipo... E o mais legal é quando a pessoa chega, fala um negócio, você pergunta, mas você teve isso? Aí a pessoa fala assim, tive. Por quê? Você mora comigo? Já teve paciente, você mora comigo? Eu falei, Tá me definindo, né? Muito legal mesmo. E uma coisa também que aparece nos consultórios de reumato tem a ver com uma patologia que ela está em voga, na minha opinião. Ela é fruto de um desconhecimento muito grande de parte dos médicos em geral, e a gente está vivendo uma era de hiperdiagnóstico, principalmente de fibromialgia, né? Há duas coisas que as pessoas sempre chegam no consultório, que às vezes tem uma artrose, alguma coisa, fala sempre que tem artrite reumatoide e fibromialgia, e às vezes ela não tem nenhuma nem outra, né? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre fibro também. Isso acontece de forma muito frequente. Então, vamos lá. A fibromialgia é uma doença que causa dor crônica difusa, né? Tem outras manifestações, é claro que é muito mais complexo do que isso, mas ela causa dor crônica, então uma dor persistente, não é uma dor que vem um dia e vai embora, no corpo todo. Não só nas articulações, mas também na parte muscular, então o paciente que fala dor nos ossos, dor na carne e tudo mais. E a fibromialgia não altera exames, então tanto exames de sangue como exames de imagem são normais. E é uma doença que, apesar de trazer muito prejuízo à qualidade de vida do paciente, então ela traz muita morbidade, ela atrapalha muito a vida de quem tem, e é claro que tem tratamento, então estou falando da pessoa que não trata, ela não mata, não é uma doença que tem um potencial de afetar os órgãos internos do corpo e ser grave nesse sentido. O que acontece é que muita gente tem dor crônica por inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Então, assim, às vezes uma doença inflamatória, que é de difícil diagnóstico, como uma espondiloartrite, às vezes o próprio sedentarismo, a sarcopenia, que é uma coisa que eu tenho visto muito, né? Então, a gente sabe, o sedentarismo causa dor. As pessoas não sabem disso, mas o nosso corpo foi feito para se mexer. Quando a gente não mexe, ele fica dolorido. E é muito fácil para um médico que não sabe. Por exemplo, a paciente vai primeiro num ortopedista. O ortopedista não encontrou uma causa para essa dor. Assim, ele não conseguiu chegar ali. É muito fácil falar, pronto, é fibromialgia. E às vezes eu recebo paciente que vem encaminhado assim, diagnóstico de fibromialgia. Aí você fala, o que você tem? Não, eu tenho uma dor aqui. Na coxa. Aí eu falo, bom, isso não é fibromialgia, a gente vai investigar. O reumato tem isso de ser uma especialidade que não desiste do paciente, assim, né? Eu acho engraçado. Ontem o marido de uma paciente falou para mim, paciente complicada, tudo saindo do consultório, ele falou assim, doutora, não desiste dela, não. Eu falei, não desisto, você também não desiste dela. A gente não desiste, o médico e o marido não desistem do paciente. Mas o reumato tem isso, às vezes, de fazer uma investigação mais a fundo. Então, já teve muito paciente que veio com diagnóstico de fibromialgia, que não era fibromialgia, ou que pelo menos tem mais alguma coisa, porque a gente sabe que a fibromialgia também vem, talvez não fibromialgia primária, mas uma hiperalgesia difusa faz parte do quadro de um paciente que tem dor crônica de longa data, seja por inflamação prolongada. Por exemplo, uma artrite reumatoide de longa data. O paciente tem aquela hiperalgesia difusa. E você fala, tem também fibromialgia. Mas talvez você trate a artrite reumatoide e tem que ver o que sobra, se realmente tem fibromialgia ou não. Isso é um ponto muito importante que você está falando. Eu sei que o episódio não é meu, mas...
pode haver sobreposição de patologias, Claro. né? Então, não é porque a pessoa tem artrite reumatoide que ela não pode ter fibromialgia, não é porque ela tem fibromialgia que ela não pode ter artrite reumatoide. Como a doutora falou muito bem, às vezes você simula uma fibromialgia por uma outra doença. Então, você Exato. tem hiperalgesia, que é sentir dor difusa e tudo mais, mas é por um processo inflamatório. E esse acompanhamento ele é muito importante, porque, como muito bem dito, exame para a parte de fibromialgia não vai existir. Não, Então não fica no existe. caráter clínico e às vezes é isso mesmo. Olha, você tem uma artrite reumatoide, mas a gente vai descobrir se você tem artrite, se você tem uma fibromialgia a partir do momento em que a gente tratar os sintomas da artrite e ver se sobra a dor da O que fibromialgia. sobra. É Exato. muito interessante. Isso é medicina bem feita. Parabéns, parabéns. Não, Muito obrigada. fico- Parabéns eu para gosto de você. reumato, bicho. Eu gosto de reumato demais. Vamos fazer agora, se você permitir, obviamente, um exercício de futurologia. Certo. Porque, como a gente estava falando, a reumato está evoluindo bastante e tem surgido, como você deu uma pitadinha para deixar o pessoal mais curioso em relação a novas classes de medicações que estão prometendo surgir aí com um norte mais positivo para os pacientes da reumato. Se quiser falar sobre. Então, assim, as doenças reumáticas, todas elas, são doenças crônicas que não têm cura conhecida até hoje. A gente diz isso muitas vezes para pacientes muito jovens, né? Então, assim, isso é outro mito que se tem por aí de que doença reumática é coisa de velho. Não é. Tem criança com doença reumática, tem criança com meses de vida com doença reumática, né? Então, não é coisa de velho. Então, assim, sempre que eu vou falar para um paciente muito jovem, por exemplo, uma menina, sei lá, de 16 anos, diagnóstico de lúpus, primeira coisa que o paciente quer saber é que, assim, qual que é o sonho do paciente. O sonho é que seja igual uma amidalite. Você toma 5 dias de antibiótico e pronto, está resolvido. Certo. Não é. Tá? Então, você tem que falar para uma pessoa jovem que ela vai precisar fazer um tratamento e um acompanhamento contínuos. Para o resto da vida, isso a gente não sabe. Não sabe. Então, eu falo, olha, é uma doença crônica que não tem cura conhecida até hoje. Tá? Você é muito jovem, eu também sou jovem ainda. Pode ser que a gente viva para ver a cura das doenças reumáticas. Me parece que um grande passo nesse sentido está sendo dado, tá? Com um tipo de terapia que até hoje foi o mais promissor, o que mais se aproximou disso e que ainda é muito inicial. Uma terapia que já é usada na oncologia, que são com as células CAR-T, ou CAR-T cells, né? Perfeito. O que é isso? É você pegar uma célula do sistema imunológico, fazer uma modificação genética nessa célula, para que ela se volte contra a célula do sistema imunológico que está causando a doença. É super complexo, tem uma coisa de engenharia genética molecular aí, é um procedimento que, é claro, tem seus riscos, pelo que eu estudei até agora, não são grandes riscos, com certeza vale, eu faria se eu tivesse uma doença autoimune, e se eu tivesse oportunidade e o acesso, claro que ainda não está, ainda não existe, mas que trouxe resultados muito, muito promissores. Então, assim, nos pequenos estudos que foram feitos com doenças reumáticas, os pacientes já com 2 anos de acompanhamento depois desse procedimento, que é feito em dose única, então não é um remédio que você precisa ficar tomando, eles ficaram em remissão de doença, quer dizer, sem sintomas da doença, e sem tratamento imunossupressor. Na prática, se você não tem sintomas, se você não está tratando, é como se você tivesse curado. É para sempre? Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Mas, com certeza, não, é uma coisa nova e nunca teve nada disso nas doenças autoimunes. Nunca teve nada parecido com isso nas doenças reumáticas. Então, aguardamos cenas dos próximos capítulos. É um procedimento que já é feito no Brasil, na oncologia, na hematologia. É um procedimento caro, mas que é muito, muito, muito promissor e que eu tenho certeza que tem uma razão custo-benefício aí que vai acabar compensando, sabe? Porque se a gente for ver, o paciente com uma doença tipo lúpus grave, uma menina dessa com diagnóstico aos 16 anos de idade, o custo que ela vai ter com essa doença ao longo da vida, entre medicações que não são baratas, internações, intercorrências, dias de trabalho perdidos, assim, o custo agregado à doença é muito alto, né? Sim, paciente claro. numa idade produtiva, tipo um homem jovem, um espondiloartrite axial, poxa, o impacto disso, assim, tem um custo financeiro mesmo envolvido. Então, eu acho que esses tratamentos que são caros, mas que trazem um benefício muito grande, acabam compensando. Perfeito, muito bom. E torcemos por um futuro mais tranquilo para os pacientes reumáticos, que é um dos grandes desafios que a gente tem e talvez um dos maiores pesos carregados no consultório é exatamente esse momento do diagnóstico, né? De você transmitir o diagnóstico ao paciente jovem.
realmente complexo. Mas falando também mais uma vez de sonho, você falou, o sonho do paciente é que seja como um meio da leite, ele trate e encerre. Mas a título de informação para os nossos caríssimos espectadores, outro sonho que geralmente as doenças reumáticas, boa parte das vezes acometem mulheres e tudo mais, e um dos sonhos para boa parte das mulheres é o sonho de gestar. No âmbito de informação geral, a mocinha, a mulher com doença reumática, com desejo de gestar, e aí? Bom, ela vai poder. Ó, Ela vai poder, tá? Então, não tem nenhuma doença reumática que cause infertilidade e não tem nenhuma doença reumática que proíba a gestação, tá? Isso é importante porque a gente precisa se atentar ao que a gente fala para o paciente. Por exemplo, você atender uma mulher jovem em idade fértil, lúpus, e você fala assim, olha, você não pode engravidar. Ela pode ouvir, você está falando, você não deve engravidar, portanto, você deve evitar a gestação. E ela pode ouvir, eu não consigo engravidar, então sim. Segue o jogo. Sim, tá? Então, isso é importante. A gente precisa sempre orientar a contracepção, porque as doenças reumáticas não causam infertilidade, tá? As mulheres com doenças reumáticas, elas conseguem engravidar. E se for do desejo delas, elas poderão engravidar. O que a gente precisa se atentar, assim? O que é importante nesse momento? Algumas coisas. A primeira delas é qual é a doença que a paciente tem e em que momento dessa doença a gente está. Por quê? Uma doença como o lúpus, por exemplo, que a gente já falou várias vezes aqui, a gente sempre cita como um protótipo aí de doenças autoimunes, mas é uma doença que tem preferência por mulheres em idade fértil. Então, para esse tema especificamente, é a doença que a gente vai pegar. O lúpus de uma pessoa não é igual de outra pessoa, e o lúpus pode ser uma doença extremamente grave ou extremamente leve. Tá? Então, a gente vai precisar ver como é o lúpus daquele paciente e em qual momento da doença ela está, porque também não é uma doença de curso linear. Ela tem períodos de atividade, de inflamação, de coisas ali acontecendo no corpo, e ela tem períodos de controle, de remissão. Então, para a gente liberar uma paciente para gestação, o ideal é que o paciente esteja em remissão de doença, isso é, com a doença controlada, sem causar sintomas. E, idealmente, sem uso de glicocorticoide, não é sem uso de imunossupressor. Imunossupressor idealmente a gente vai estar usando. Mas sem uso de corticoide, por um período mínimo ali de 6 meses, idealmente pelo menos 1 ano. Tá? Então, uma remissão mais sustentada. O paciente está em remissão sustentada, a doença está controlada. A gente já pode engravidar? Bom, aí a gente vai precisar prestar atenção nos remédios que a paciente está usando, né? Assim, tem muitos remédios que não são permitidos na gestação. Muitos dos remédios que a gente usa fazem mal para o bebezinho, são remédios teratogênicos. Então, a gente vai precisar manejar o tratamento do paciente de forma que ele faça uso de medicações que são seguras para serem mantidas na gestação. A ideia não é interromper o tratamento para a paciente engravidar, porque se a gente interrompe, a gente vai ter um risco maior, né, de reativação, de flare. Então, ajustar as medicações para medicações que sejam permitidas na gestação. E no caso específico de lúpus, com certeza a gente vai precisar investigar também se essa paciente tem anticorpos antifosfolípides. Se essa paciente tem associado uma doença que pode vir sozinha ou pode vir junto com o lúpus, que é a síndrome antifosfolípide. Por quê? Porque essa é uma doença que aumenta o risco de perdas gestacionais, né? De abortos ou de perda fetal mais tardia, por trombose da placenta, redução da circulação ali da mãe para o feto. Então, o SAF o SAF é a síndrome antifosfolípide, tá? Não impede que a paciente venha a engravidar, mas tem cuidados adicionais que a gente vai precisar tomar nessa gestação também, como principalmente a anticoagulação. Então, eu acho que esses são os 3 principais aspectos, né? O controle da doença, as medicações que a paciente está usando e a presença ou não de síndrome antifosfolípide. Não sei se você tem algum aspecto mais que você queira falar aqui. Não, podcast. O podcast é seu. Isso. Aí tem outros autoanticorpos que aumentam, que podem ser passados da mãe para o bebê, que aumentam o risco de algumas manifestações no feto, principalmente um bloqueio cardíaco, né? Que é o anti-RO. Isso aí também precisa ser avaliado. E também tem o que se fazer ali, precisa ter um acompanhamento especial, né? As gestações de pacientes reumáticas são gestações classificadas como alto risco. Então, a gente precisa ter um obstetra que entenda do assunto, que possa acompanhar em conjunto. A gente vai precisar estar sempre conversando ali e planejar. Eu acho que o segredo é esse. A mulher com doença reumática pode engravidar? Pode, vai poder. Talvez não agora, se ela estiver no momento ruim da doença, mas a gente consegue se programar para isso.
mas precisa ser planejada, não é para ela engravidar durante o pulso de ciclofosfamida. Exato. Já aconteceu. Já aconteceu. Essa é uma informação muito importante, até porque, assim, desculpa interromper o seu podcast, mas às vezes você toma uma medicação e as medicações reumáticas, muitas vezes, elas têm impacto muito tempo depois de que você tomou o comprimido. Então não é parei de tomar hoje, amanhã eu estou liberado para engravidar. Tem medicação que você leva muito tempo para falar, ó, você parou o remédio faz 3 meses, 2 anos, agora você pode começar a engravidar. O ideal é que você, se você tiver com desejo de gestar, você avise o médico com antecedência e fala, olha, eu estou pretendendo, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Aí vai ser visto qual remédio você toma e aí começa o planejamento que a doutora falou. E a gente fala muito da mulher, mas tem medicação que afeta até o pai, a fertilidade paterna, né? Exato. Então tem medicação que, por exemplo, o homem a gente acha que participa ali só na hora pronta, a mulher engravidou e o problema não é mais dele. Mas, pelo contrário, o homem com doença reumática tomando imunossupressor, ele pode ter ali o espermatozoide afetado pelo remédio e tem medicações que precisam ser suspensas também, caso esse homem esteja querendo engravidar alguma gerando mulher. Até um quadro de infertilidade, teratogenia e tudo mais. Muito interessante. Poxa, uma lástima. O episódio sobre reumato chegando no fim, eu fico triste. Espero vê-la aqui mais vezes. Infelizmente, nós estamos chegando no final do nosso episódio. Foi muito interessante mesmo. O meu ficava aqui, mas eu falo 6 horas para os outros convidados, mas acho que com você eu ficaria umas 12, tá? Eu também ficaria. Como é de praxe, aqui a gente sempre pede o convidado, a convidada, para nos, por não mais do que 2 minutos, falar sobre si. E aí você pode fosforilar, falar o que você quiser. Em 2 minutos, não mais do que isso, por favor, quem é doutora Marília Furquim? Nossa, isso é super difícil, né? A gente fala de tudo. A gente fala de reumatologia, a gente fala da vida, mas falar da gente é mais difícil. Mais complexo que reumato. Talvez a gente saiba mais sobre reumato do que sobre si mesmo, a verdade é essa. Mas é difícil definir, assim. O que eu penso? Eu tento, na minha prática, assim, ser o melhor possível pelos meus pacientes, sabe? Eu acho que quando a gente lida com um paciente grave, ou paciente potencialmente grave, ou mesmo que não seja grave, paciente que está sofrendo, e ele vem até você, ele está te dando um voto de confiança muito grande, assim, você confiar a sua saúde a outra pessoa é uma coisa muito, muito séria. Então, assim, o meu compromisso com o paciente é sempre entender, fazer jus e ser merecedora dessa confiança, sabe? A gente usa medicações que não são gostosas de usar, a gente, igual você falou, o tratamento muitas vezes demora para fazer efeito. A gente precisa, assim, é realmente uma parceria com o paciente e o meu compromisso, assim, o que eu sempre tento é ser o melhor possível para o meu paciente, tá? Eu sou uma pessoa que ouço, eu acho que isso é muito importante na consulta, então você precisa conhecer o seu paciente mais a fundo, assim, saber quem ele é de fato, o que é importante para ele, qual é o contexto social, familiar em que essa paciente vive, o que ele faz. Tudo isso é extremamente relevante, são coisas que eu tento sempre me atentar na consulta. Às vezes o que incomoda o médico não é o que incomoda o paciente, então a gente precisa muito ter uma boa comunicação e saber ouvir o paciente para saber tratar, às vezes, não só a doença, mas o sintoma que incomoda o paciente. Então, como você falou, uma coisa nas doenças reumáticas é que o remédio demora para fazer efeito. Um grande erro que a gente não pode cometer é não tratar o sintoma do paciente. Exato. Porque a gente deu metotrexato e o ortopedista deu anti-inflamatório. O dele vai resolver o paciente vai gostar mais do tratamento dele, porque tirou a dor no dia e o nosso vai resolver a doença daqui 3 meses. Exato. Então, assim, eu acho que o objetivo principal, assim, o que eu tento fazer com o médico, eu tento me atentar a essas coisas, ouvir o paciente, sanar as dúvidas, ver o que é importante para ele, alinhar expectativas. Eu tento me atualizar, ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, o que é novidade, quais são as opções. E isso é o meu foco, é o meu objetivo, sabe? Acho que é o que o paciente pode esperar se ele vier numa consulta comigo. É esse tipo de acolhimento, esse tipo de atendimento, claro, com todo um respaldo científico aí que precisa ter. Claro, sim, excepcional. Muito bom. Já falei 3 vezes, vou pedir para agora você falar o seu Instagram, para que eles possam ouvir da sua voz. O meu Instagram, vamos lá. O meu Instagram é @mariliafurquim.reumato. mariliafurquim.reumato. Muito bom, esse é o Papo 20. Se você quiser acessar o @ do nosso
podcast você pode acessar pelo @papo20, o da 20 Medical Office pelo @20 Medical Offices e o meu pelo @reumato.marcos.moreira. Como é de praxe já, a gente sempre encerra com uma frasezinha, às vezes são frases de efeito, às vezes nem tanto, às vezes são coisas mais engraçadinhas. E hoje nós vamos com uma que é mais um pouco reflexiva e um pouco engraçadinha, que é uma frase de Fred Allen, que viveu entre 1894 e 1956 e era um comediante americano. Uma comissão consiste em uma reunião de pessoas importantes que, sozinhas, não podem fazer nada, mas que juntas decidem que absolutamente nada pode ser feito. Muito bom. Isso é reumato em consenso de especialistas, sem evidência nenhuma, né? É isso aí. É isso, gente. Esse foi o Papo 20. Nós estamos aqui no YouTube todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, com novos episódios. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, peço que o faça. Até a próxima quinta-feira. Valeu!